Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Huawei Open Class. Hoje nós vamos falar de inteligência artificial em plantas fotovoltaicas. Me apresento aqui, sou Renio Nakabayashi, gerente de soluções da Huawei Solar do Brasil. E eu tô aqui para falar com vocês sobre tudo quanto for assunto técnico em relação à energia solar, aos produtos Huawei. E a minha ideia aqui é apresentar um pouco sobre as novas tecnologias e as tendências nos sistemas fotovoltaicos. Bom, vamos lá para a apresentação. Basicamente, a Huawei é uma empresa multinacional chinesa presente em mais de 170 países, com quase 200 mil funcionários, e é uma empresa que está entre as 50 maiores empresas do mundo. Nós também somos uma das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Somos a quinta empresa do mundo que mais investe nessa questão de inovação, desenvolvimento de novas tecnologias, e após aí 33 anos praticamente no mercado, somos a empresa número 6 em inovação no mundo e também a empresa número 1 em aplicação de patentes, de 2016 até 2019. Alguns dados aqui, como eu já mencionei, né? E também a nossa receita aqui tem crescido em uma média de aproximadamente 13% ao ano. Em 2019 fechamos próximos de 123 bilhões de dólares e no primeiro semestre de 2020 fechamos em quase 65 bilhões de dólares como receita. Bom, indo para a nossa agenda de hoje. Vou começar aqui introduzindo o assunto, né, sobre energia solar fotovoltaica, mostrar um pouco das tendências desse setor no mundo, no Brasil, e também conversar um pouco com vocês sobre como as novas tecnologias, a inteligência artificial pode melhorar e tornar a energia solar mais competitiva. A ideia é trazer um pouco sobre os inversores strings, inversores centrais, um pouco sobre as funcionalidades de diagnóstico inteligente de curva IV, como fazer um OIM inteligente utilizando tecnologias avançadas, como fazer um sistema de rastreamento inteligente com os Smart Trackers para as plantas solares, falar um pouco sobre as soluções anti-PID, que seria a degradação induzida por potencial, e um pouco sobre o suporte à rede elétrica com essas tecnologias. Bom, indo aqui sobre energia solar fotovoltaica. No nosso cenário Utility Scale, que são basicamente aí grandes plantas de energia solar, geralmente os sistemas eles são aplicáveis aí em terrenos planos, existem também projetos em regiões montanhosas, em sistemas flutuantes, e geralmente a gente está falando aqui de plantas acima de 5 megawatts. Quando a gente fala em Utility Scale, a gente fala em plantas de grande porte, né? Então, recentemente, a gente teve a divulgação aí da maior planta Utility Scale também, que com inversores string, uma planta de 2.2 gigawatts na China, ou seja, 2.200 megawatts. Então, a energia solar é interessante porque a gente tem desde pequenas plantas, né, de alguns quilowatts, até plantas de milhares de megawatts, né? No cenário comercial, a gente está falando de plantas em telhados, em comércios ou indústrias, né? Existem alguns projetos aí de centenas de megawatts no cenário comercial e industrial, e basicamente aqui nesse cenário a gente está falando de plantas para alto consumo de energia elétrica. Então é uma instalação consumidor, né, em que o sistema fotovoltaico está lá para fornecer energia para a própria instalação, e o excedente injetar na rede elétrica da concessionária, aqui no Brasil principalmente, o excedente você injeta na rede elétrica da concessionária, gera créditos para esse crédito poder ser consumido posteriormente. Existem também as opções agora de sistemas de armazenamento de energia, para você otimizar seu autoconsumo e também ter uma funcionalidade de backup na sua rede. E o cenário residencial, em potência, o cenário residencial é o menor cenário. Aqui a gente está falando de plantas aí de geralmente 3 kW até 20 kW. O principal modelo de negócio aqui é o autoconsumo,
e temos a opção de sistemas de armazenamento de energia. O mercado residencial ele cresce muito, então em números de instalações nós temos um número muito grande e em potência instalada por instalação é um número pequeno, mas quando a gente pega o volume desse mercado a gente tem uma capacidade expressiva também. Um cenário que não está aqui no slide é o cenário off-grid, então em sistemas onde a gente tem uma instalação longe da rede elétrica, em sistemas isolados, a aplicação solar também tem uma grande relevância no papel de eletrificação rural e atendimento a comunidades em sistemas isolados também. Falando um pouco sobre os equipamentos de uma planta solar, né? Basicamente a gente tem os painéis, os módulos fotovoltaicos de silício, as estruturas podem ser estruturas fixas ou estruturas com seguidores solares de 1 ou 2 eixos, os inversores, as estações transformadoras, no caso de uma utility scale, a presença de uma subestação para conexão à rede elétrica, e no caso de instalações de micro e mini geração aqui no Brasil, principalmente, nós podemos ter uma conexão à rede elétrica sem a subestação, né? Ou apenas pelo uso de um transformador. Uma característica aqui sobre o mercado de módulos fotovoltaicos é que esse mercado ele é caracterizado por... algumas pessoas dizem, né, até que o mercado de módulos ele é um mercado de commodity. Eu não concordo muito porque, na verdade, existe uma tecnologia, né, nos módulos, existe um desenvolvimento tecnológico. Entretanto, ele ainda é um mercado caracterizado por uma produção em massa, né? Então, são grandes fábricas entregando grandes volumes e ano a ano a gente percebe que a potência dos módulos vem aumentando. Não é à toa que o custo dos painéis solares tem caído ano a ano e tem tornado o solar uma das fontes mais competitivas também. Sobre as estruturas, aqui a gente está falando uma indústria de processamento, né? Uma indústria que trabalha com metais aqui. E sobre os inversores, a gente está falando aqui sobre um papel, né, numa planta vamos dizer assim, o inversor ele funciona como o controlador, como o cérebro da planta solar. Ele tem um papel ali que basicamente é converter a tensão DC em tensão AC, né, em corrente alternada, para poder fazer a integração da energia gerada pelos módulos com a rede elétrica, ou seja, em 60 Hz dentro dos padrões de tensão daquela instalação. Só que uma característica interessante aqui dos inversores é que conforme as tecnologias foram evoluindo, os inversores eles deixaram de fazer um papel apenas de conversão, né, de corrente contínua a corrente alternada. E atualmente os inversores estão tendo um papel muito mais relacionado ao controle e à inteligência das plantas, né? É claro, eles continuam fazendo esse papel, mas os inversores têm ganhado cada vez mais um papel aí de protagonismo, né, nas plantas solares. Se a gente fizer uma analogia com a evolução dos telefones celulares, né, a gente percebe que num passado, os telefones eles eram utilizados basicamente para fazer chamadas, receber chamadas. Em um dado momento eles começaram a estar aptos a receber SMS, esse tipo de coisa. E conforme a tecnologia foi evoluindo, os telefones eles passaram a fazer um papel aí muito mais de centenas de outras aplicações, aplicativos, localização, e-mail, foto, enfim, uma série de aplicações, né? E ele até faz chamadas, mas não é... Hoje, quando a gente pega uns smartphones modernos, a gente percebe que a relação que ele tem, né? Vai muito além das chamadas, e eu diria que com o inversor é análogo, né? O inversor ele faz uma série de aplicações hoje, mas ele mantém, né, aquela função de converter corrente contínua em corrente alternada. Falando um pouco sobre as tendências, basicamente o efeito fotovoltaico foi observado no final do século XIX, e as primeiras aplicações começaram a acontecer na década de 70, inicialmente no setor de telecomunicações e na indústria aeroespacial também, porque quando os primeiros satélites começaram a ser enviados, né, os painéis fotovoltaicos eles faziam um papel
fundamental para a captação de energia, né, vinda do sol para alimentar os satélites. E assim, mas no começo o custo ele era muito alto, eram aplicações muito específicas. Na década de 80 começaram a aparecer os primeiros sistemas off-grid. Era uma época em que a energia solar ainda era cara, ela começou a ser viável economicamente em alguns sistemas em que era inviável você levar a rede elétrica. Então foi na década de 80 até a década de 90, os principais sistemas eles ainda eram off-grid, e na década de 90 os sistemas on-grid, a energia solar em sistemas on-grid, ou seja, na rede elétrica, começaram a fazer sentido ainda, os custos começaram a cair, mas nos anos 2000 é quando o primeiro gigawatt de sistemas fotovoltaicos foram instalados. Com isso, a energia solar começou a crescer exponencialmente. Em 2010, observamos 40 gigawatts, 2015, 230 gigawatts, e foi também quando a Huawei começou a participar no mercado de energia solar. A empresa se tornou líder em inversores para sistemas fotovoltaicos, e também quando a digitalização dos sistemas fotovoltaicos começou a ocorrer. Então, nesse período aí, nos últimos 5, 10 anos, ocorreram dois fatores que foram fundamentais para uma evolução rápida e uma difusão expressiva, como a gente vê no gráfico aí, de um crescimento exponencial da energia solar. Basicamente, a queda de preço nos módulos fotovoltaicos e também a digitalização e as novas tecnologias na energia solar. E hoje, em 2020, a gente já está vendo uma tendência de cada vez mais tecnologia embarcada, de inteligência artificial, fazendo parte da energia solar. E a expectativa é que a gente tenha aí mais de 700 gigawatts instalados até o final do ano. Isso no mercado global. Tá? A gente observa também aqui que, em comparação com outras fontes, a energia solar ela tem sido a fonte que mais tem crescido, né? Apesar de não ser a maior fonte hoje, porque a gente tem um histórico aí de mais de 100 anos de várias fontes térmicas, hidráulicas, num passado um pouco mais recente a energia eólica também, é uma fonte importantíssima aí na matriz energética mundial, mas a solar, como a gente vê aqui em 2018, foi a fonte que mais foi instalada, isso no mercado global. A gente está falando de mais de 100 gigawatts. Quando a gente pega outras fontes somadas, por exemplo, a segunda e a terceira fonte, não dá o tanto que foi instalado de energia solar. A gente observa isso em todos os países. Na China, por exemplo, a gente tem uma previsão de que até 2030, né, 50% da geração de energia venha de fontes não fósseis, né? No Brasil, a gente já tem uma matriz predominantemente renovável, principalmente com as hidrelétricas. A gente está falando aí de mais de 70% da matriz elétrica, né, vindo a partir de fontes renováveis, principalmente com as hidrelétricas, as eólicas. E a solar aqui, a partir de 2017, a gente teve o primeiro gigawatt no país, e é uma fonte que vem crescendo aí quase 100% ao ano. Hoje, em 2020, nós temos quase 7 gigawatts. Então, é uma fonte que cresceu aí em 3 anos, 7 vezes. Então, o crescimento ele também é exponencial aqui no Brasil. Falando um pouco sobre o mercado de inversores, né, especificamente, que é onde a Huawei atua, em 2019 fornecemos 22% da capacidade instalada global, e em de 2015 a 2019, entregamos aí mais de 118 gigawatts e fomos a empresa que mais entregou inversores no mundo. Agora, falando um pouco da tecnologia, né? Quando a gente fala aqui, né, em utility scale, por exemplo, a gente fala de uma rede elétrica, de uma subestação, tá? Dos inversores conectados aos módulos fotovoltaicos, de participação de sistemas de armazenamento de energia também. No mesma rede, temos, por exemplo, fontes eólicas, fontes heliotérmicas, térmicas, enfim, uma diversidade aqui de fontes elétricas, né, conectadas à rede. E temos também no mercado residencial a possibilidade de ter baterias, otimizadores, no comercial também. Já esses casos aqui, do mercado residencial e comercial, eles estão conectados no sistema de distribuição
de energia, né? Qual que é a diferença do sistema de distribuição para o sistema de transmissão? Quando as usinas de grande porte são instaladas, são construídas, elas se conectam ao sistema de alta tensão, sistema de transmissão de energia elétrica. Quando a gente chega em centros urbanos, nós falamos em redes de distribuição de energia elétrica. Aí temos alguns sistemas, né, de subtransmissão nas distribuidoras, mas estamos falando basicamente daqueles sistemas de média tensão, que são onde os sistemas residenciais e comerciais se conectam, tá? O sistema de distribuição vai até subestações transformadoras de energia, onde essa tensão, né, ela é elevada ou abaixada, né? E a distribuidora vai se conectar com a transmissora através de uma subestação, que é basicamente que vai fazer com que todo esse sistema fique interligado. Com isso, o sistema ele vai ter uma interligação, ele vai estar cada vez mais inteligente, porque a gente vai ter ali na utility scale, no nível de transmissão, monitoramento, a gente vai ter uma série de aplicações que vão agregar mais inteligência ao sistema, e também no setor residencial e comercial também. Então o sistema como um todo vai se tornando cada vez mais inteligente, tanto na parte residencial, comercial, quanto utility scale. E falando aqui um pouco sobre algumas aplicações, por exemplo, que nós poderíamos fazer da inteligência artificial, a primeira delas seria um sistema de rastreamento inteligente. A gente está falando aqui de trackers, de um eixo, né, de seguidores solares, porque quando a gente tem uma planta solar, a gente tem um movimento do Sol, né? Então o Sol vai fazer a sua trajetória ao longo do dia. Se você tiver seguidores solares, você pode ir acompanhando o Sol e otimizar a sua geração de energia. A gente tem aplicações de inteligência artificial que fazem os seguidores seguir o Sol e maximizar essa geração de forma mais inteligente. Temos também uma aplicação de levantamento de curva IV. Basicamente aqui é um sistema para fazer o diagnóstico da planta e auxiliar o monitoramento das plantas fotovoltaicas. E temos um algoritmo também para auxiliar aqui e trazer mais estabilidade ao sistema fotovoltaico também, incluindo supressão, por exemplo, de componentes harmônicas, para fazer com que as plantas solares se integrem na melhor forma no sistema elétrico. Porque a gente está falando aqui de uma planta, né, solar, não só solar, mas como outras fontes intermitentes. A gente está falando de uma característica em que se a planta, a geração, a potência dela vai estar sujeita à alteração por conta de efeitos climáticos, por exemplo, né? Isso, de certa forma, pode trazer uma instabilidade ao sistema elétrico. Então, a gente tem algoritmos também que fazem com que essa conexão se torne mais estável. Falando um pouco aqui sobre uma comparação rápida, né, entre inversores centrais e inversores string, temos aqui inversores com múltiplos MPPTs. MPPTs são seguidores de máxima potência. Quando a gente tem a curva de potência em função da tensão, o sistema fotovoltaico ele tende a buscar o ponto de máxima potência, como a gente pode ver aqui na curva abaixo, né? Então, no canto inferior, aqui esquerdo do gráfico, a gente tem diversas strings. Strings são cadeias, séries de módulos fotovoltaicos, tá? Então a gente tem todas as strings operando no mesmo ponto de operação, certo? E a gente observa que nem todas elas individualmente estão no ponto de máxima potência. Quando a gente vê no gráfico à direita, ali da tela, a gente percebe que cada uma das strings está individualmente no seu ponto ótimo de operação. Então, ter um inversor com múltiplos seguidores de máxima potência, múltiplos MPPTs, fazem com que a planta gere um pouco mais de energia, tá? Então essa parte de inteligência artificial no segmento de máxima potência ela é importantíssima também para evitar perdas, que a gente chama de perdas por mismatch, que basicamente esse descasamento entre as strings para geração de energia elétrica. E a gente observa aí até 3% de diferença, isso contando um sistema bifacial em 25 anos, né? Aqui é só um comparativo entre a questão de OEM, entre o inversor central, por exemplo, e o inversor string. O inversor string, ele reconhecidamente tem uma eficiência maior na questão de troca, né? Então, a gente está falando de inversor que é facilmente substituível, com uma mão de obra rápida. Então,
ele tem uma agilidade maior para fazer essa questão de manutenção também. E falando um pouco sobre essa questão de inteligência artificial, né? Aqui nas plantas a gente tem basicamente um conceito que é o sensoriamento inteligente, né? Não só dos inversores em si, mas aqui a gente está falando de condições climáticas, de umidade, radiância, velocidade de vento, também a corrente e tensão em cada uma das strings monitoradas pelo inversor, a potência de saída dos inversores, a temperatura, com toda essa grande quantidade, né, de dados. Aqui a gente está falando, por exemplo, para uma planta de 1 gigawatt, né, a gente está falando aí de 1000 gigabytes de dados gerados por ano. Então a gente está gerando uma quantidade massiva de dados para que os algoritmos possam usar esses dados e interpretar da melhor forma possível e traduzir esses dados em melhores condições de operação, né? Esse é o conceito da inteligência artificial nas plantas fotovoltaicas, tá? Falando um pouco sobre como funciona o algoritmo de inteligência artificial para o segmento solar, né? Quando a gente pega os algoritmos tradicionais de trackers, a gente tem todas as fileiras seguindo uma mesma trajetória, né? Uma trajetória pré-definida baseada na latitude, longitude e a trajetória do Sol esperada para aquela localidade. Entretanto, nem todos os dias são iguais. Apesar do Sol ter uma trajetória aí estimada, alguns dias vão ser nublados, chuvosos, ou então o terreno ele pode ter um certo desnível, né? Pode ser um terreno um pouco acidentado. Então o que acontece? Quando a gente leva um algoritmo de segmento, né, dos trackers, de segmento solar, utilizando também a corrente de entrada de cada uma das strings, a tensão de entrada, a gente pode saber se aquela string, né, de módulos está produzindo energia da melhor forma possível. Com isso, você, por exemplo, nem sempre a posição, né, que maximize a irradiação direta do Sol vai ser a posição que vai fazer você gerar mais energia. Por exemplo, em dias chuvosos ou em dias nublados, basicamente você pode colocar um pouco mais na horizontal os seus módulos, né, o seu tracker, para fazer com que você gere um pouco mais de energia. Um algoritmo sem essa inteligência artificial não conseguiria ter essa geração adicional, porque a gente está tendo aqui os inputs, né, as entradas de tensão e de corrente de cada uma das strings. Então com isso a gente consegue achar o melhor ângulo. Aqui a gente está falando de uma geração um pouco maior, pode ser 0,5%, 1%, mas no final das contas isso é uma otimização que traz mais energia para a planta e utility scale. A gente consegue observar aqui, por exemplo, na sua parte da esquerda, né, uma comparação entre os módulos, né, com o algoritmo de rastreamento normal, e aqui na parte da esquerda, onde está SDS, a gente consegue ver ali nas sombras, né, um próprio distanciamento, né? Então isso quer dizer que a gente está maximizando a captação solar, né? Então são pequenos ajustes no ângulo de inclinação de cada um dos trackers que fazem a gente ter um pouco mais de energia. E ali na figura da direita, a gente observa o tracker com o SDS, com o Smart DC System, que é o algoritmo de inteligência artificial dos trackers, os módulos bem mais na horizontal do que os outros módulos com o algoritmo de rastreamento tradicional. Basicamente, o algoritmo está deixando os módulos um pouco mais deitados para gerar um pouco mais de energia mesmo em dias nublados. No final das contas, quando a gente fala de um dia, né, a gente está gerando um pouquinho mais de energia, mas quando a gente fala de um ano ou de 20 a 30 anos de operação de uma planta solar, essa geração de energia adicional ela é bem relevante. E falando um pouco sobre a curva EV, né, como eu mencionei, basicamente o que é a curva EV? É uma curva característica dos módulos fotovoltaicos. A gente está falando aí de uma curva de tensão versus corrente. Então, ali no eixo horizontal a gente está falando da tensão dos módulos, né? No eixo vertical a gente está falando da corrente.
Nesse caso aqui é de uma string, né, com uma série de módulos, ou seja, quando você coloca diversos módulos em série, as tensões de cada um dos módulos vão se somando, né, e a corrente dos módulos é a mesma, né, já que eles estão em série. Tá? Conforme você vai aumentando a irradiância, a gente observa que a tensão de circuito aberto, que é a tensão onde a corrente é zero, ela se altera muito pouco, mas a corrente ela tende a ir aumentando. Cada uma dessas curvas coloridas aqui do gráfico da esquerda são uma curva de corrente, né, de tensão versus corrente para cada uma das irradiâncias. E, bom, definido o que é curva IV, por que é importante a gente saber, né, a gente acompanhar e fazer o levantamento de curva IV das plantas fotovoltaicas periodicamente? Basicamente, quando você levanta a curva IV de um módulo fotovoltaico, você tá observando ali defeitos ou eventualmente, por exemplo, sombreamento, problemas nos módulos, e tudo isso você consegue detectar através do levantamento de curva IV. Por exemplo, aqui no gráfico do meio, né, onde a gente tem fissuras, né, nos módulos, a gente observa que a curva IV ela está bem alterada, a gente está observando uma corrente bem menor, né, porque basicamente a irradiância não tem a capacidade de chegar nas células aqui, então a gente está deslocando, né, a curva IV para baixo. E ao mesmo tempo ali onde a gente tem um sombreamento, a gente também tem um deslocamento da curva IV, né, de um módulo especificamente. Então aquele módulo ele afeta o ponto de opressão de toda a string, aquele módulo sombreado. Então a curva IV ela traz esse diagnóstico, tá? Só comentando, né? Então quando a gente coloca os módulos em série, a gente tem uma somatória, né, da tensão dos módulos. Quando a gente coloca as strings em paralelo, a gente, para aquele conjunto de strings, a gente vai ter uma somatória das correntes, né? Então basicamente como funciona uma planta fotovoltaica, né? É uma somatória aí de tensões e correntes que vão definir, no final das contas, a planta como um todo. Bom, dito isso, quando a gente observa as curvas, né, de uma planta, a gente consegue detectar os defeitos. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: a gente está trazendo um sistema que detecta esses defeitos, né, que faz esse levantamento de forma automática, através de uma série de testes, né, de milhares de testes já realizados aqui em diversos locais do mundo. A gente consegue detectar qual é o tipo de defeito, com o algoritmo só analisando sozinho qual que é essa curva, sem necessidade de uma intervenção ou de uma análise por parte de uma pessoa, que é como as análises eram feitas antigamente. Basicamente é uma pessoa a campo, com equipamento, com a instrumentação, desconectava cada string, levantava a curva V, reconectava, ia para a próxima string, e a gente está falando aqui de milhares de strings, né, numa planta solar, aí utility scale. Então quando você faz isso da forma tradicional, você tem que se deslocar, aplicar mão de obra, usar instrumentação específica. E quando você faz esse diagnóstico, né, utilizando a inteligência artificial, utilizando as ferramentas disponíveis aí no mercado, como a ferramenta de curva IV da Huawei, a gente consegue detectar isso automaticamente, o relatório é gerado, e o relatório é enviado por e-mail para as pessoas que fazem a operação dessa planta. E nesse relatório já consta o problema e o passo a passo de resolver o problema. Por exemplo, se você tiver um problema de curto-circuito no diodo de bypass dos módulos, né, basicamente você tem um passo a passo. Passo 1 é inspecionar os módulos, observar se houve queima ou não no ponto de conexão. Se tiver queima, fazer a substituição do módulo. Se não, utilizar, por exemplo, uma câmera infravermelho para ver se você tem algum problema específico naquele módulo. Então, ali com essa ferramenta a gente já tem o passo a passo também, né? O próximo assunto aqui seria o PID, né? Potential Induced Degradation. Basicamente, quando a gente observa os módulos fotovoltaicos, a gente tem na curva EV dos módulos, né? Em módulos que sofreram o efeito PID, a gente tem uma diminuição de potência ao longo do tempo. O que é esse efeito? Basicamente, módulos que estão expostos aí, principalmente em regiões mais úmidas, regiões mais poluídas, regiões com chuva ácida, por exemplo, esse tipo de coisa,
a gente tem que, numa string, né, os módulos mais positivos da string, eles têm uma tendência de ter maior tensão, os módulos no ponto mais negativo vão ter uma tensão mais negativa. Por exemplo, pegando uma string com uma tensão de 1500 volts, a gente teria os módulos mais positivos em mais 750 volts e os módulos mais negativos em menos 750 volts, né, em 750 volts negativo. Os módulos mais negativos, eles tendem a ter os elétrons das células mais próximas ao frame, à moldura dos módulos, a sofrer aí uma tendência a migrar, né, para os frames, porque o frame dos módulos eles são aterrados. Então, quando a gente pega um elemento com potencial negativo, coloca ele próximo ali ao potencial zero, né, que seria o terra, essa diferença de potencial vai fazer com que os elétrons queiram migrar para os frames. E conforme você vai tendo umidade, esse tipo de coisa, você vai tendo mais impurezas nos módulos. Essas impurezas fazem com que os módulos rompam aquele isolamento e migrem para o frame, ou seja, migrem para o potencial nulo. Isso vai causar uma fuga de elétrons, que vai causar uma corrente de fuga dos módulos, gerando perdas, né? Porque os elétrons eles não vão fazer o caminho para gerar energia elétrica, sim, eles vão estar migrando ali para o frame. Então esse basicamente é um resumo do efeito PID, né? O efeito de degradação induzida. E quando a gente observa na curva EV, a gente tem um achatamento do ponto de máxima potência. Quando a gente coloca o efeito, uma solução anti-PID, basicamente a gente consegue deslocar o potencial mais negativo das células para o potencial zero. Então, por exemplo, os módulos mais negativos da string eles vão ficar ali próximos de zero e os mais positivos vão ficar próximos de 1500 volts, por exemplo, para uma string de 1500 volts. Então, a gente consegue fazer esse sistema anti-PID, tá? O inversor ele vai observar essa tensão das strings e vai se ajustar para que as strings, para que os módulos mais negativos tenham uma tensão ligeiramente acima de zero. Isso se traduz também em mais geração de energia, tá? Porque aqui a gente traz alguns testes de campo, né? Por exemplo, um teste que foi feito aqui numa planta. Do dia 1 ao dia 11, né, da primeira string a gente teve condição normal, né, para ter como string de referência. Na string 2, do dia 1 ao dia 11, a gente teve uma degradação acelerada, na string 3 também, uma degradação acelerada, e na string 4 uma degradação acelerada. Com a diferença que, do dia 12 ao dia 31, a string 2 foi colocada em uma condição normal, ou seja, depois de um período de degradação acelerada, aqui a gente está falando basicamente em borrifar água, né, nos módulos, para fazer com que eles sofram mais o efeito PID. Então, essa string 2 foi colocada em uma condição normal, do dia 12 ao 31. Na string 3, a gente teve o sistema de PID recovery. E na string 4, a gente continuou tendo a degradação acelerada, né? E também o anti-PID, que seria um efeito para prevenir o efeito PID, que seria o deslocamento desses módulos, né? O PID recovery, eu vou comentar aqui um pouquinho mais para frente, mas basicamente é fazer a recuperação noturna, é deixar com que os módulos sofram a degradação PID durante o dia e façam essa recuperação. Então a gente observa aqui no gráfico à direita que a string 1, né, em condição normal, ficou com 99% da capacidade em condições normais, durante todo o período. A string 2, apenas com esse período do dia 1 ao dia 11 de degradação acelerada, no final do período apresentou 84% da sua potência inicial. Na string 3, com a degradação acelerada e fazendo PID recovery à noite, a gente observou que a gente tinha 96% da potência inicial, e na string 4, basicamente a gente não teve nenhum efeito PID observado, né? Então, mesmo que os módulos estivessem em condições de degradação acelerada, né, em condições propícias para que houvesse mais efeito PID, a gente não percebeu, né, uma influência aí de degradação do sistema anti-PID.
Outra coisa aqui é a questão da conexão estável, né? Como eu mencionei, conforme a gente vai aumentando a penetração de fontes renováveis, fontes intermitentes na rede elétrica, a gente tem uma tendência a que as redes fiquem mais instáveis, né? Então a gente está falando aqui de algoritmos que permitem com que o inversor não se desconecte da rede, principalmente em momentos em que a gente tem uma forte variação de tensão ou até mesmo de frequência. Por quê? Vamos só pensar aqui num sistema elétrico, né? A gente tem diversas usinas conectadas. Vamos pensar que uma das usinas sofreu uma falha. Se essa usina sofreu uma falha, o sistema vai sentir provavelmente uma oscilação aí na frequência. Se a usina deixou de fornecer potência ativa para aquele sistema, a frequência do sistema começa a tender a cair. Só que se as outras usinas não conseguirem continuar fornecendo energia para o sistema, fornecendo potência ativa, a frequência ela tende a cair mais ainda, porque as usinas vão se desconectar, a proteção por subfrequência vai atuar daquelas plantas. Então, se mais usinas saírem do sistema, mais a frequência vai cair e mais outras usinas vão começar a cair. Então, isso vai causar um blackout no sistema elétrico, porque a queda de uma planta vai levar à queda de outras plantas em cascata. Se a gente pegar inversores que não são capazes, aí, por exemplo, de continuar fornecendo energia elétrica numa frequência baixa, né? Ou seja, no que a gente chama de low frequency write-through, aqui a gente está falando tanto de frequência quanto de tensão, né? Mas se a gente tiver oscilações de frequência ou de tensão num sistema e as plantas forem se desconectando, o sistema vai para o colapso, né? Então esses algoritmos eles são importantíssimos e essa conexão estável ela é importantíssima, né? O inversor não se desconectar em condições severas, isso é fundamental para que o sistema tenha mais estabilidade, né? Então isso é uma característica dos inversores Huawei, ter uma capacidade de operar e continuar fornecendo potência, mesmo em tensões ou em frequências aí adversas. Tá? Indo aqui agora um pouco para a solução comercial e industrial, como eu mencionei, né, que também faz parte de usinas solares. Existem, por exemplo, otimizadores de energia que são conectados nos módulos, inversores inteligentes, Smart Dangle, medidores inteligentes e monitoramento, portal de monitoramento. Isso isso está no escopo, né, do que a Huawei consegue fornecer também para soluções comerciais e industriais. Para soluções residenciais também temos, além de ter os otimizadores, os inversores, temos também a parte de baterias. Então os sistemas de armazenamento eles conseguem fornecer energia durante a noite para as instalações residenciais ou durante uma falha da rede elétrica, podendo ser de dia também. E especificamente agora entrando nos otimizadores, que fazem parte aí tanto para soluções residenciais quanto comerciais, principalmente se você tiver uma questão de telhado, né? Você, quando está fazendo plantas em telhados, você muitas vezes não escolhe a orientação, a inclinação, você faz o projeto com o que você já tem naquele local. E o otimizador permite com que você tenha mais geração de energia, porque como a gente observou anteriormente, né? Quando a gente olha a curva IV de uma string, se você sombrear só um módulo, você está afetando toda a string, então você está afetando toda aquela cadeia de módulos. Ao passo que, por exemplo, se você estiver perto ali da residência, uma antena alta ou uma torre, um edifício, você vai estar sombreando somente aquele módulo. Então, com isso, ao invés de prejudicar toda a sua string, se você tiver um otimizador, você vai poder você vai fazer com que os módulos operem de forma individual. E com isso você vai manter todos os outros módulos da string a 100% da sua potência. Tá? Sobre a recuperação PID que eu comentei, né, o efeito PID. Basicamente é um sistema para os inversores aí residenciais e CNI,
é recuperação noturna do efeito PID, então isso também faz parte, né, das soluções Huawei, também aqui para recuperar o PID durante a noite. Aqui é mais um estudo de caso em que a gente observa um ganho energético, tá? A diferença ela tende a aumentar de sistema sem anti-PID e sem a recuperação, com e sem, né, recuperação PID. A gente observa que em alguns meses aí essa diferença ultrapassa 1,5%, então no longo prazo a gente tem uma diferença expressiva, né? E a questão dos arcos elétricos também. Isso é mais um assunto muito interessante aqui, principalmente para plantas residenciais, plantas C&I. Por quê? Basicamente, na parte DC, a gente tem uma possibilidade de ter arcos elétricos, né? Um risco real. E a detecção desses arcos é um desafio, né? Porque quando a gente tem arcos elétricos, a gente tem uma certa... O mercado, né, observa uma certa dificuldade em detectar, porque para fazer a detecção desses arcos, a gente observa todo o espectro harmônico. E a amplitude dessas harmônicas, elas são relativamente baixas. Isso se mistura com, por exemplo, outras cargas que estão gerando harmônicos. Então a gente não consegue detectar ali o que é sinal, o que é ruído. E com isso, a Huawei, a gente foi trabalhando para fazer uma detecção precisa dos arcos elétricos através de Big Data e inteligência artificial. Então foram feitas milhares de análises de arcos elétricos e agora a gente consegue detectar com precisão em tempo real, né, arcos na parte DC. Se nós tivermos otimizadores, conseguimos detectar exatamente o módulo onde ocorreu esse problema, né? E esses problemas aqui, eles podem ocorrer sempre na parte DC, né, da planta. E em meio segundo, a gente consegue extinguir esse arco elétrico, isso é importantíssimo. Aqui nesse vídeo da esquerda a gente mostra a ocorrência de um arco elétrico, isso em laboratório, né, um inversor sem a função EFCI ligada. Na figura da direita, no vídeo da direita, a gente observa a proteção ligada. Então a gente vê que assim que o arco começa, né, em meio segundo ele foi extinto. Então EFCI é algo bem importante, é uma aplicação bem interessante da inteligência artificial para trazer mais segurança para as plantas residenciais também. E com o otimizador a gente consegue também fazer manutenção, intervenções no sistema dos módulos. Basicamente, quando os inversores são desligados, os módulos têm a tensão levada a 0 volts, né? Com os otimizadores isso traz mais segurança também, a inteligência artificial e as tecnologias levando mais segurança para o setor elétrico e principalmente para as aplicações residenciais. E basicamente aqui falando um pouco sobre o que a Huawei consegue fornecer, basicamente otimizadores, baterias, inversores, a parte de aplicativo, de monitoramento e todo o suporte também, né, com os canais de atendimento, levando toda a experiência e a competência técnica também da Huawei para os clientes finais. Falando um pouco sobre o sistema de armazenamento de energia, basicamente aqui a gente tem módulos de 5 kWh sendo expansíveis, aí, módulos de energia, né, até capacidade de sistemas de 30 kWh, ou seja, seriam 2 módulos de potência com 3 módulos de 5 kWh cada, tá? E uma configuração interessante aqui seria da parte do quanto, né, do state of charge, que basicamente é o estado de carga das baterias. A gente pode colocar baterias com até 100% de estado de carga, junto com baterias com 60%, sem uma bateria afetar a outra. Em sistemas tradicionais em que a gente tem todas as baterias conectadas ali, você colocar baterias carregadas junto com baterias descarregadas, iria ocasionar numa perda, né, das baterias mais novas. Então, essa é uma característica interessante também, através do sistema de otimização de energia das baterias da Huawei. Aqui a gente tem a possibilidade de ter 2 vezes a potência DC, né, o dobro de potência DC em relação da potência AC. Por exemplo, vamos pensar numa residência com 10 kW pico de módulos fotovoltaicos, inversores de 5 kW. No momento em que você tem 10 kW de potência na sua parte DC,
teria a possibilidade de colocar 5 kW de potência, né, no inversor, né, e 5 kW para a bateria. Então esses 5 kW iria ou alimentar as cargas internas ou serem exportados para a rede. Com isso você consegue ter um carregamento bem maior da potência DC em relação à potência DC, né? Então isso te faz gerar mais energia. Obviamente, ter o sistema de armazenamento de energia faz com que você sempre tenha a disponibilidade aí de ter energia, né? Principalmente nos momentos em que a rede elétrica estiver indisponível. Para fechar aqui, a gente fala um pouco sobre a Huawei Smart PV Community. Ali temos várias informações, conhecimentos, ferramentas e todas as possibilidades aí para você participar, conhecer um pouco mais sobre os produtos Huawei. Então, deixo aqui o convite a vocês. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Obrigado, pessoal.